apresentação inicial só para nossa organização. Começou a gravar aqui já, mas não tem problema. Eu já explico então, Flaviana, para a gente não se perder aqui. Boa tarde a todas e todos. Um prazer tê-los aqui em mais uma atividade do nosso grupo de pesquisas Conversas Civilísticas. Agradeço demais a presença de todos vocês. Hoje nós teremos, tratando do tema dano existencial, a professora Flaviana Rampazzo. Professora Flaviana, que é doutora pela PUC do Rio Grande do Sul, professora convidada de vários cursos de pós-graduação, minha colega no IBERC, né, no Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, espero que eu tenha acertado, senão depois o Nelson fica bravo comigo, e diretora executiva da revista do IBERC, que é uma revista muito interessante que eu convido todos vocês a acompanharem. E temos também, como integrante da casa, como participação da casa, professora Josiane Suzarte, que é nossa colega na Universidade Federal da Bahia. Eu agradeço demais a presença tanto da professora Flaviana quanto da professora Josiane nesse nosso bate-papo de hoje. Professora Flaviana, fique à vontade. Você tem 30, 40 minutos para poder dialogar com a gente. Depois a professora Josiane vai falar um pouquinho também e a gente vai conduzindo dessa forma, tá bom? Mais uma vez, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos e todas, é uma alegria estar aqui. Não sei se estão me vendo e me ouvindo bem, antes de tudo, certo? Fiquei muito feliz e muito honrada quando o professor Leandro me convidou para estar aqui com vocês e ao lado, nessa mesa virtual, com a professora Josiane, que tem um trabalho tão bonito, tão profícuo, notadamente na área de direito consumidor, o professor Leandro, que é uma pessoa que também tem um saber incontestável e é um privilégio para nós estarmos aqui com ele e, sobretudo, para vocês estarem participando do grupo juntamente com ele. Então, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco das minhas pesquisas para que todos nós possamos, em conjunto, cada um colaborando um pouco, tentar chegar a um possível caminho no que diz respeito à solução dos problemas que norteiam os danos extrapatrimoniais. E foi isso que me levou a estudar a figura jurídica do dano existencial há mais de 10 anos, que foi quando eu cursei o mestrado. E durante a graduação, e aqui eu já inicio a minha fala a respeito do dano existencial, e há duas ponderações iniciais que nós temos que ter em mente antes de começarmos a conversar sobre dano existencial. E vocês, como civilistas e estudantes de direito e participantes desse grupo de pesquisa, devem conhecer. O primeiro aspecto é que o dano existencial ele envolve duas correntes de pensamento. Uma corrente que não admite o dano existencial como categoria autônoma, que nós chamamos de não existencialistas, e aqueles que entendem que há um espaço no direito brasileiro para o dano existencial, que são os existencialistas. E eu utilizo uma nomenclatura também do direito italiano, porque lá na Itália nós também temos os existencialistas e os não existencialistas. Cada um com as suas ponderações, os seus acertos, os seus erros, enfim, cada um com o seu modo de pensar. Então, esse é o primeiro aspecto que nós temos que ter em mente quando nós trabalhamos com a ideia de dano existencial. A partir disso, eu vou explanar para vocês porque eu sou uma existencialista e porque eu entendo que o dano existencial tem espaço de atuação no Brasil e ele é acolhido pelo direito brasileiro. Então, eu compartilho com vocês, para iniciar essa conversa, uma inquietação que eu tive lá na graduação, quando eu ainda estava sentada nos bancos da universidade ouvindo as aulas de direito civil. E nessas aulas de direito civil, o professor de direito civil explanava a respeito do dano moral. E necessariamente eu fiquei interessada pelo tema e fui buscar
compreender melhor como funcionava o dano moral dentro do direito civil e dentro da sub-área da responsabilidade civil. E a partir disso, eu fui buscar na doutrina subsídios para aprofundar o meu conhecimento. E então eu comecei a verificar que eu sou uma pessoa que eu gosto muito da etimologia das palavras, e eu uso muito dicionário. E quando eu vou para o dicionário buscar o significado da palavra moral, moral está muito associado a ânimo. Então, o vocábulo moral, como substantivo, né, como adjetivo, melhor dizendo, ele está associado a uma situação relativa ao ânimo da pessoa. E, nesse sentido, quando eu buscava a doutrina do dano moral, eu via uma série de coisas junto com a questão anímica. Muitos falavam em dor, muitos falavam em sofrimento, muitos falavam em problema estético, falavam também na imagem da pessoa. Então, eu pegava o capítulo da responsabilidade civil que tratava do dano moral, eu abria, eu via algo muito maior do que propriamente a situação anímica da pessoa. Então, eu pensava, eu ficava, sinceramente, eu ficava um pouco perdida, porque eu não entendia o que era o dano moral, o que era o dano estético, o que era o dano à saúde, o que era o dano à vida de relação, e eu já via um outro autor aqui, um outro ali, com o passar do tempo, outras figuras começaram a aparecer no direito, como no direito estrangeiro também, como a wrongful conception, também dano das férias arruinadas, o dano pelo tempo perdido. Então, as pessoas começam a falar sobre vários nomes, várias etiquetas de danos extrapatrimoniais, e chega um determinado momento que a gente não sabe o que é uma coisa, o que é outra. Então, em função de toda essa confusão que eu fazia na compreensão, eu não conseguia fazer um esquema, dificuldade de fazer um esquema para estudar, enfim, eu resolvi estudar o dano existencial. Aliás, eu resolvi estudar dano extrapatrimonial no direito estrangeiro para ver se algum outro país vinha e me dava uma luz para eu compreender melhor toda essa questão do dano moral. E foi no direito italiano, foi estudando direito italiano, que eu consegui compreender as nuances do que nós chamamos de danos extrapatrimoniais. Porque eu comecei a verificar que nós deveríamos trabalhar a ideia de um dano à pessoa como um dano extrapatrimonial e não propriamente como um dano moral, porque o dano moral, ele traz em si um problema de nomenclatura que poderia gerar uma confusão. Mas, ao mesmo tempo, aprofundando os estudos, eu notei também que o dano moral, ele tem o seu valor dentro do sistema dos danos extrapatrimoniais. E a partir disso, a partir de todo o desenvolvimento que aconteceu lá no direito italiano, que eu posso depois explicar melhor para vocês, nós começamos a visualizar lá a figura do dano biológico, que equivale a nós aqui ao dano à saúde, e o dano moral e o dano existencial. E o que seria, então, o dano existencial? Qual seria a concepção nossa para o dano existencial? Que esse é um acordo semântico necessário, ele é primário para que nós possamos conseguir pensar na estruturação de danos extrapatrimoniais. Então, para mim, o dano existencial é uma alteração total ou parcial, permanente ou temporária, mas que seja suficientemente relevante no cotidiano da pessoa. Então, ela tem uma modificação prejudicial no modo de viver. Ele tem uma conotação muito objetiva, que não está, por exemplo, dentro do conceito que eu tenho de dano moral. E essa concepção de dano existencial faz com que eu entenda que, figurativamente, e eu gosto muito de falar isso tanto em aula quanto em palestras e encontros que eu trato do dano existencial, no meu entendimento, imaginem vocês um grande guarda-chuva.
Esse guarda-chuva que está sobre nós, ele se chama dano extrapatrimonial. Ele é um gênero, ele é um grande gênero de danos à pessoa que está dentro do direito civil. E sob esse guarda-chuva, que é o gênero, nós temos as espécies. Então, nós temos o dano moral, o dano existencial, o dano à imagem, o dano à intimidade, à vida privada, o dano à saúde, enfim, nós temos uma série de danos extrapatrimoniais que vão compor esse conjunto que se chama dano extrapatrimonial. E por que isso é interessante para nós termos dentro da nossa sistemática, dentro do direito brasileiro? Porque quando nós estamos trabalhando com processo civil, e essa é uma questão que muita gente pontua, né? Muitas pessoas que são contrárias à ideia do dano existencial, elas usam o seguinte argumento: não haveria motivo no Brasil para nós acolhermos a figura do dano existencial, porque isso só geraria uma confusão dentro do nosso sistema. Nós não temos aquela limitação que existe no direito italiano de considerar o dano extrapatrimonial, melhor dizendo, o dano extrapatrimonial como um dano que ele tem só se limita ao que for conduta penalmente tipificada, que era um problema que a gente tinha na redação do Código Civil italiano. E aqui no Brasil nós não temos essa limitação, o sistema não é numerus clausus, ele é um sistema aberto. Então, por que nós teríamos dano existencial nesse contexto? Bem, a primeira pergunta que eu faço para quem faz essa colocação é: então, por que nós reconhecemos o dano estético ao lado do dano moral? Nós estamos respondendo uma pergunta semelhante. A partir do momento em que o STJ diz que dano moral é uma coisa e dano estético é outra, e nós podemos cumular as indenizações, o STJ está dizendo que nós temos diferentes tipos de danos extrapatrimoniais. Tanto que ele indeniza dano à imagem também. Ele não diz que concede a indenização por dano moral, ele diz que ele concede uma indenização por dano à imagem. Ele não diz que ele concede uma indenização por dano moral, ele diz que ele concede uma indenização por dano à honra. Ele diz que ele concede uma indenização por dano estético. Então, mas vocês também poderiam me dizer assim: Flaviana, mas tem inúmeros casos que podem ser considerados como dano existencial e eles são indenizados no STJ com a nomenclatura do dano moral. Exatamente, eu concordo, esse é um problema que nós temos no nosso sistema, porque, e não vejo propriamente como um problema, eu vejo como uma questão que nós temos que aprender a observar com bons olhos, porque, na minha opinião, o mais importante que a etiqueta que os tribunais vão dar para um determinado dano é que você, como profissional, como advogado, como juiz, como professor ou professora, nós tenhamos a ideia do que representa aquilo e do que a pessoa quer ser indenizada. Então, o importante é que ela seja indenizada, mais do que a etiqueta do que ela está conferindo a um dano em si. Mas isso tem uma repercussão importante, a descrição do dano correta dentro da petição inicial, porque ele serve para definir o objeto do processo e circunscrever a atuação probatória da parte. Porque se eu tenho uma ação de indenização por dano moral, se eu tenho uma ação de indenização por dano estético, se eu tenho uma ação de indenização por dano psicológico ou uma ação de indenização por dano existencial, o teor da minha prova vai ser diferente. Então, esses são aspectos que eu entendo que são importantes. E muitas vezes o quantum indenizatório, ele tem relação direta com o tipo de dano experimentado. Então, eu não posso considerar da mesma maneira uma pessoa que teve uma inscrição indevida em um cadastro de crédito que gera um dano à honra, no mesmo patamar indenizatório que uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito e teve sequelas graves que não serão sanadas com, por exemplo, uma indenização de R$5 mil, que é a média que se tem concedido aqui no Rio Grande do Sul para indenizações
por danos morais. E para ilustrar um pouco melhor essas minhas falas, eu trago para vocês, um precedente do STJ, que ele até é antigo, ele foi julgado há 20 anos, quando nem se falava em dano existencial no Brasil. Mas ele é muito representativo do que é o dano existencial na prática. Ele é o caso do mestre cervejeiro. Pessoal, eu estou na velocidade correta aqui, compreensível, tudo ok até o momento? Siga à vontade, siga à vontade. Certo, obrigada. Ele é o caso do mestre cervejeiro, que é o recurso especial número 242.598 do Rio de Janeiro. Ele foi julgado pela STJ no ano 2000. Que caso era esse, pessoal? Um rapaz foi contratado ainda jovem para trabalhar numa cervejaria, em uma indústria de cervejas. E nesse trabalho dele, ele atuava como, a profissão dele era mestre cervejeiro. Enquanto ele trabalhou nessa empresa, o trabalho dele era provar cervejas. Então, para muita gente, isso pode parecer o trabalho dos sonhos, aquele trabalho que a pessoa imagina que coloca um currículo numa agência de empregos e pensa assim, esse é o trabalho que eu gostaria de ter na minha vida. Quando isso acontece durante um mês, ok, talvez seja a realização do sonho de uma pessoa. Mas para alguém que trabalha 10, 15 anos fazendo essa atividade, é um peso muito grande. Por quê? Porque ele ingeria de 6 a 8 litros de cerveja por dia. Começava bebendo cerveja de manhã e no final do expediente já tinha ingerido de 6 a 8 litros. Quando era produção para feriado, que aumentava a venda, ele aumentava a prova das cervejas para 10 a 12 litros de cerveja por dia. Então, isso, pessoal, tem uma repercussão absurda. Geralmente, quando pensamos em exemplos de dano existencial, nós sempre imaginamos situações que envolvam direito médico. Fulano, ou acidentes de trânsito, enfim. Mas esse aqui não, foi em virtude de uma atividade laboral. E em virtude dessa atividade, essa pessoa se tornou alcoólatra. Então, ele não conseguia, ele foi demitido, ele começou a ter alterações de comportamento e que ensejaram graves perturbações na vida dessa pessoa, tanto a social quanto a familiar, que sofreu uma situação de desagregação. Então, imaginem vocês o seguinte, esse senhor chegava para trabalhar de ressaca, porque ele já tinha ingerido 8 litros de cerveja no dia anterior do trabalho dele, na segunda-feira, por exemplo, chegava na terça-feira de ressaca e já começava a ingerir bebida o dia inteiro, 6, 8, 10, 12 litros de cerveja. Final da tarde, como é que ele estava? Completamente embriagado. E como embriagado ele poderia dirigir o carro dele para voltar para casa? Não poderia. Como é que ele chegaria em casa para conversar com a esposa a respeito das decisões de família que têm que ser tomadas? E não consegue. Como é que ele vai ter uma relação saudável familiar com a esposa dele se ele está permanentemente ou bêbado ou de ressaca? Como é que ele vai assinar um contrato lá que o professor Leandro ou a professora Josiane ensinou para vocês, toda a técnica de redação de um contrato, assinatura de um contrato, compreensão de um contrato, boa-fé nos contratos? Como é que ele vai assinar um contrato de aquisição da casa própria se ele não consegue ler o contrato, se ele não consegue compreender o contrato, ele está com seu discernimento completamente alterado? Como é que ele vai dar um exemplo para os filhos dele se ele está permanentemente alcoolizado? E como estará a situação de saúde dele depois de 10, 15 anos ingerindo bebidas nessa quantidade diariamente? Vejam vocês que as repercussões são inúmeras. E seria muito difícil, tecnicamente até incorreto, eu enquadrar toda essa situação fática com repercussão jurídica no âmbito da responsabilidade civil dentro da figura do dano moral.
O ideal é, embora o STJ tenha julgado e concedido uma indenização por dano moral, o ideal é você considerar que ele teve danos extrapatrimoniais de grande dimensão, e esses danos extrapatrimoniais são dano moral, que eu chamo, que é o dano moral subjetivo, que é a afetação negativa de ânimo, o prejuízo ao ânimo dele enquanto pessoa, enquanto titular de direitos de personalidade, o dano existencial, porque houve uma modificação prejudicial e por tempo relevante na vida dele em razão desses problemas que ele enfrenta, o dano à saúde também, pelo fato de que essa ingestão acentuada de bebida alcoólica por um período muito longo, ele significa um dano à saúde, tem uma repercussão negativa à saúde dessa pessoa, enfim. Vejam vocês que eu tenho um único evento lesivo que gera uma pluriofensividade. Eu tenho vários danos, todos extrapatrimoniais. Não estou tratando aqui dos patrimoniais, porque o patrimonial envolve outras questões que a gente não vai ter tempo aqui para conversar. Mas vejam vocês o tanto de repercussão extrapatrimonial que ocorre na vida dessa pessoa que experimentou esse dano. Então, eu preciso, para dimensionar a indenização que essa pessoa vai receber, eu preciso dimensionar toda essa repercussão negativa na vida dessa pessoa e pelo período em que ela levar para conseguir se restabelecer, que a gente sabe que um tratamento para alcoolismo não é algo que traga um retorno, às vezes, conforme a pessoa pode ser mais rápido, conforme pode não ser mais rápido, enfim. E os efeitos na saúde, infelizmente, não se agregam, vai passando o tempo, e os efeitos nefastos em fígado, rins, etc., estarão ali a qualquer momento, prestes a estourar, caso ele se exceda em outras searas. Ou seja, nós temos aqui uma situação bem complexa, um evento lesivo, e eu puxo o gancho nesse exemplo para destacar para vocês que o que os italianos também chamam de dano-evento e dano-consequência. Por exemplo, assédio moral no direito do trabalho. Muitas pessoas falam, o assédio moral é um dano, né? O assédio moral, ele é uma situação que é ilícita e que vai ensejar um dano. Esse dano pode ser um dano moral, enfim, vai ensejar uma situação de dano moral. Eventualmente, algum outro dano conexo também agregado a ele. Mas nós temos que saber separar também situações lesivas e resultados lesivos, tá? Porque às vezes não necessariamente a gente vai ter uma situação hipoteticamente lesiva que vai resultar necessariamente em um dano. Então, pessoal, essas são, assim, questões, digamos, que são principais quando nós tratamos com a ideia de dano existencial. E quando outro ponto que é bem importante, já que nós estamos aqui num encontro de pesquisadores, em um grupo de pesquisa, e eu estou aqui para provocá-los no bom sentido, outro ponto que muita gente fala é que nós não necessitaríamos, que o dano existencial seria um dano-evento e não um dano-consequência, usando essa terminologia dos italianos. Eu não vejo o dano existencial como um dano-evento, eu vejo ele como um dano-consequência. E eu vou exemplificar para vocês com um dos primeiros casos de dano existencial julgados na jurisprudência italiana, que foi o seguinte caso, um caso de erro médico, que era uma paciente jovem que foi fazer uma citoscopia, um exame, melhor dizendo, um exame ginecológico. E esse exame ginecológico envolvia colocar um equipamento inserido na vagina dessa paciente para
que o equipamento de imagem pudesse visualizar seu útero, ovários, etc. E no momento em que, só que esse equipamento foi higienizado, em vez de gel, o médico não utilizou gel, ele usou um produto cáustico que tinha ali no momento. Então, quando esse equipamento foi inserido na vagina dessa mulher e no organismo dela, ele começou a queimar toda a parte interna dela e gerou grandes danos à saúde dessa paciente. E ela ajuizou uma ação, não somente ela, mas o marido dela também ajuizou uma ação. Ela alegando dano à saúde e dano existencial e dano moral. O dano moral pela afetação negativa de ânimo por todos os transtornos decorrentes desse problema que ela experimentou, o dano existencial pelo fato de que as lesões que foram acarretadas por esse acontecimento foram extensas, dolorosas e não são passíveis de recomposição, ela não tem mais como, com tratamentos da medicina, voltar a ter organismo íntegro como era antes. E um terceiro fator é que, com esse problema que ela experimentou, ela está impossibilitada de ter relações sexuais. É um dano para a vida toda. Ela não tem mais condição de ter relação sexual e até mesmo se ela quiser ter um bebê, ela vai ter que gerar um bebê por inseminação e depois provavelmente não vai poder fazer o parto natural. Então, pessoal, o que é o dano-evento aqui? O dano-evento é o erro médico, é a conduta lesiva, e o dano-consequência são as repercussões negativas que essa paciente experimentou na vida dela, que são o dano à saúde, o dano existencial e o dano moral, notadamente. E aqui nós temos mais uma situação de pluriofensividade. Vários danos extrapatrimoniais, vários tipos de danos extrapatrimoniais decorrentes de uma mesma conduta lesiva. E nesse sentido, também o marido dela ajuizou uma ação e alegando que, embora ele não tenha tido o dano à saúde que ela teve, o dano dele por ricochete foi no sentido de que ele perdeu aquela expectativa de se completar na sua relação afetiva com ela no plano sexual, porque ele não poderia mais ter relações sexuais com a esposa. Então, houve um dano direto à paciente e um dano por ricochete ao esposo dela, e ambos foram indenizados, né? Ele por dano existencial e ela pelo dano moral, o dano à saúde e o dano existencial. E no direito italiano eles têm essas três figuras especificamente, e eu defendo que nós temos que segmentar, nós temos que compreender que há vários danos extrapatrimoniais, e necessariamente temos que considerar as vicissitudes, as circunstâncias, as características de cada um, para, dentro do processo, termos uma situação de melhor atendimento aos interesses daquela pessoa que foi vítima de um dano. Há uma outra questão aqui que os não existencialistas abordam, inclusive, se eu não me engano, é o professor Pamplona que menciona isso, porque ele é do direito do trabalho, ele atua como juiz do trabalho, se não me engano, e ele mencionou que em uma ocasião de uma live que eu assisti dele, que ele mencionou que ele teria ele não seria partidário do dano existencial ou da separação dos danos extrapatrimoniais, porque isso geraria situações injustas, no sentido de que eu ajuizei uma ação alegando que eu sofri assédio sexual, mas pedi uma indenização, usei o fundamento errado e pedi uma indenização errada, o juiz foi lá, julgou improcedente e eu perdi o prazo de 3 anos para ajuizar a ação correta. Bem, pessoal, aqui nós vamos, como nós
como eu proponho um novo jeito de ver os danos extrapatrimoniais, nós necessariamente vamos enfrentar alguns percalços até que a gente consiga ajustar as coisas para uma melhor compreensão tanto dos tipos dos danos extrapatrimoniais, como para consolidá-los como uma verdade, como uma necessidade dentro do direito e da responsabilidade civil. E como que nós podemos fazer isso? Bem, o próprio Código de Processo Civil, ele nos ajuda nisso. Porque, em primeiro lugar, há algumas questões que podem ser consideradas como erros graves do advogado. O advogado não pode confundir uma situação de assédio moral, por exemplo, com necessariamente um dano existencial, porque o assédio moral, ele é um dano-evento, ele é um acontecimento lesivo, ele é o fato lesivo, o assédio. A consequência lesiva é outra. Ou eu posso ter um dano psicológico, ou eu posso ter um dano moral. Dificilmente aqui nós vamos ter uma situação de dano existencial. Então, necessariamente, se for feito um pedido de dano existencial, ele é um pedido equivocado. Mas como é que nós podemos contornar essa situação nesse momento em que nós estamos vivendo uma transição, em que alguns entendem que devemos usar a nomenclatura unicamente de dano moral, outros só de dano patrimonial, outros entendem que nós devemos separar os tipos de danos? Bem, se nós olharmos o CPC, deixa eu ver se eu abro aqui para nós. Acho que eu abri e eu fechei. Deixa eu ver, tá aqui. Se nós olharmos o artigo 322 do CPC, ele menciona no caput, o pedido deve ser certo. Ok, de acordo? Ok, de acordo. A doutrina faz inúmeras ponderações quanto a isso. Mas o que interessa para nós, no que diz respeito a essa nossa fala de agora, é o parágrafo 2º do artigo 322, que ele diz que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Então, é importante, o essencial aqui para a pessoa lesada e para o advogado, é que ele mencione na petição inicial, lá na descrição dos fatos, o conjunto dos fatos que fizeram com que ele entendesse que tenha sofrido um dano, efetivamente, que ele tenha tido um dano extrapatrimonial. E, ao final, é interessante que se faça um pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, pelos danos extrapatrimoniais narrados, porque aí, nesse sentido, você foge da amarra de indicar um dano e o juiz entender que seria outro dano e não estaria coberto pelo pedido, ele estaria fora do pedido, né? Seria extrapetita. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu entendo que nós temos que realmente a figura do dano existencial ela tem que ser bem compreendida para ser corretamente utilizada, do contrário, ela pode gerar problemas e não soluções. E aí, nesse sentido, nós temos que ter cuidado para que ela gere soluções e não acarrete problemas, embora eu entenda que o próprio Código de Processo Civil já tenha ferramentas aptas para superar essas questões. Tá? E isso vale não só para o dano existencial, para quem critica o dano existencial, isso não vale só para o dano existencial, vale para o dano à honra também, porque daqui a pouco você tem uma situação que a pessoa está narrando uma situação de dano à honra, abalo de crédito, por exemplo, e lá no final pede uma indenização por dano moral. O juiz tem que ter a sensibilidade de compreender que aquela pessoa, naquele momento, está referindo a um dano extrapatrimonial que ela quer ser indenizada, que diz respeito à honra, como se pode verificar da narrativa da descrição dos fatos e aplicação do princípio da boa-fé de acordo com o parágrafo 2º do artigo 322 do CPC. Então, essa sensibilidade nós temos que ter para poder compreendermos melhor a tipologia dos danos extrapatrimoniais e aplicá-la corretamente nos casos concretos, né, que estejam na nossa frente como profissionais no nosso dia a dia.
Bem, eu já... para finalizar essa primeira etapa, nós temos um problema no direito brasileiro que eu reputo bem sério, que é o conceito de dano moral. Porque, afinal de contas, o que é o dano moral se ele não é tudo? Se o dano moral não é equivalente a dano extrapatrimonial, o que é o dano moral? Então, dentro dessa questão posta dentro dos danos extrapatrimoniais, nós temos duas correntes. Nós temos aqueles que entendem que o dano moral é equivalente a dano extrapatrimonial, como vem sendo entendida a questão até o momento, em muitos aspectos, e foi entendida assim pela Constituição de 88, por exemplo, embora não tenha utilizado a melhor nomenclatura, porque às vezes fala em dano moral, às vezes fala em dano à imagem, enfim, não utiliza uma nomenclatura muito clara para nós, ou sistematicamente clara, melhor dizendo, e aqueles que entendem que o dano moral ele é vinculado à questão da etimologia da palavra, ele diz respeito a uma afetação anímica. E eu sou partidária do conceito do dano moral subjetivo, e eu explico com um exemplo, tá, que é o do dano-morte. Vamos supor que eu tenha uma situação de falecimento de um filho, tá? Vamos imaginar a situação, falece o filho de alguém. Esse filho tem 4 anos de idade, situação 1. Na situação 2, esse filho tem 28 anos de idade, tá? Antigamente, antes da Constituição de 88, houve a necessidade de se indenizar pelo dano-morte, mas não se falava muito de dano moral. Então, assim, nos anos 70, início dos anos 80, o dano moral não tem a conotação que existe hoje. E assim, hoje é vastamente conhecido, antigamente quase não se falava. Então, mas os tribunais superiores, as cortes superiores, entendiam que deveria ser concedida uma indenização para quem perde um filho. Mas como o paradigma era patrimonialista, se entendia assim que, para aquela criança de 3 anos de idade, vamos imaginar que ela começasse a trabalhar com 14, dos 14 até os 20, ela poderia ajudar em casa, então eu vou fazer uma conta matemática e, a partir disso, eu vou calcular uma indenização para esses pais. E concedi uma indenização nesse sentido. A partir da Constituição de 88, se entendeu que isso estaria dentro do dano moral. Então, para aquele pai que perde o filho com 3 anos ou que perde o filho com 23 anos, a indenização vai ser concedida e ela diz respeito à dor, à afetação negativa de ânimo dos pais por perder um filho. Não é necessariamente pela perda da renda. Quando morre um filho de 3 anos de idade, os pais, quem tem filho aqui sabe, quem quer morrer junto com o filho, porque é uma perda que não tem tamanho. E quem tem um filho de 23, 24, 28, também tem uma dor enorme. Também o dano aqui, vejam bem, para aquela pessoa que tem um filho de 3 anos, isso vai afetar o cotidiano dela, porque ela tinha toda uma rotina com aquela criança. Ao passo que o pai que perde o filho de 23 anos e ele mora no Rio Grande do Sul e o filho mora na Bahia, vamos supor, é vizinho do professor Leandro, então, nesse caso, ele não tem a convivência, a existência, o cotidiano daquele pai não vai se modificar. Porém, o sentir será afetado de uma maneira inexorável e para toda a vida. Então, não tem como negar o componente anímico e retirá-lo da esfera dos danos extrapatrimoniais. E é por esse motivo que eu entendo que dano moral subjetivo está dentro do guarda-chuva dos danos extrapatrimoniais e deve ser indenizado no âmbito da responsabilidade civil. Professor Leandro, professora Josiane, agradeço imensamente aqui o tempo de fala, espero ter colocado assim, em grupo de pesquisa, a nossa tarefa é colocar o bode na sala, né?
Então, eu espero ter colocado vários bodes aqui na nossa sala virtual para que a gente possa debater sobre essa questão que é super polêmica. Muito obrigada pela atenção, pelo convite mais uma vez, e eu devolvo a palavra para vocês. Muitíssimo obrigado, professora, muito obrigado. Ponderações extremamente interessantes, não tem como. Passo imediatamente a palavra à professora Josiane. Professora Josiane, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço ao professor Leandro pela deferência e pelo convite. E gostaria de, a priori, parabenizar a professora Fernanda Rampazzo Soares pela exposição e também ressaltar a todos e todas que estão aqui participando desta tarde, não é, deste diálogo, que a professora Fernanda é autora de uma obra específica sobre a responsabilidade civil e os danos existenciais. Então, professora Fernanda, o material escrito pela senhora nos brinda e apresenta um conteúdo por demais importante. Como a professora a professora Flaviana Rampazzo Soares já havia afirmado, a minha área de atuação é muito mais voltada especificamente para a proteção e a defesa dos consumidores. Mas é preciso que nós nos debrucemos sobre os temas polêmicos e atuais, para que tenhamos uma noção da sua relevância, não somente para a proteção dos destinatários finais de bens, né, produtos e serviços, mas também para nós, brasileiros e brasileiras. A questão dos danos existenciais não é uma questão atual. Se nós observarmos a doutrina italiana mais clássica, nós vamos encontrar, desde a década de 40, 1946, o italiano Adriano De Cupis tratando da temática dos danos morais de todas as lesões referentes aos direitos da personalidade. E a doutrina italiana é muitíssimo rica. Vamos encontrar mais adiante, em 1957, as obras de Scolnamiglio, que vão tratar também sobre a temática. No nosso país, a professora Fernanda realizou a sua pesquisa e fez a publicação devida em 2009, mas se observarmos desde a década de 70, com as incursões do professor José de Aguiar Dias, já havia uma preocupação com a temática referente aos danos extrapatrimoniais, aos chamados danos imateriais. E não podemos esquecer do mestre Orlando Gomes, que na década de 80, também em um artigo específico sobre a questão das transformações, das tendências mais atualizadas acerca da responsabilidade civil, ele já apontava para o que nós vivenciaríamos com a Constituição Federal de 1988, com a edição do artigo 5º, nos incisos 5º e também no inciso 10, onde nós vamos extirpar quaisquer dúvidas acerca da inviabilidade que era questionada por alguns de termos a acumulação dos danos patrimoniais juntamente com os danos morais. Ora, é óbvio que a Constituição Federal, ela não apresenta uma categorização dos chamados danos imateriais. Nós temos a previsão dos danos materiais, dos danos morais e uma menção à questão da imagem. Contudo, no inciso 10, há um elenco dos chamados direitos da personalidade que são reiterados no nosso Código Civil. Eu afirmaria para a professora Fernanda que, no meu entendimento, nós não temos mais uma discussão acerca da existência de duas correntes distintas que terminam entrando em conflito sobre a admissão ou não dos danos existenciais. Isto porque nós encontramos a Lei 13.467, que alterou a consolidação das leis do trabalho, editada em 2017, e este diploma normativo inseriu o artigo 233-B na nossa consolidação das leis do trabalho. De forma explícita, nós temos hoje, na seara laboral, a previsão de que lesões que venham a ser perpetradas em desfavor dos trabalhadores podem ensejar dano moral
ou existencial. Nessa senda, nós vamos partir hoje, já não mais para um conflito, se é possível ou não o reconhecimento do dano existencial, porque nós temos uma lei. Porém, esta lei está sub júdice. Nós temos ações declaratórias de inconstitucionalidade que estão ainda sendo objeto de análise. Não é? É possível que haja um retrocesso. Eu também chamo muito a atenção de vocês que talvez a rejeição com relação a uma parte dos doutrinadores com relação aos danos existenciais em razão, ocorra, ou se verifique, em decorrência de nós termos o surgimento desta expressão, a priori, na Itália, quando, então, nós vamos detectar, em 2003, uma decisão da Corte de Cassação italiana, o Tribunal Maior, a decisão 233, de 11 de julho de 2003, quando se passou a adotar uma interpretação mais, eu diria assim, ampliativa, uma interpretação não tanto positivista para o Código Civil italiano. Isto porque o artigo 2043 deste Código italiano estabelece o dever geral de indenização diante dos danos, ou seja, lesões que venham a ser causadas a interesses juridicamente tutelados ou protegidos. E é neste mesmo Código italiano, no artigo 2059, que nós vamos ter também mais uma regra restritiva, que é a regra de que os danos extrapatrimoniais, eles deveriam estar previstos em sede legal. Ora, na Itália, nós tínhamos, à época, uma vinculação dos danos, ou do reconhecimento dos danos imateriais, aos atos ilícitos atrelados a crimes ou infrações penais, né, ou contravenções. Então, havia a necessidade expressa de a doutrina, juntamente com a jurisprudência, eu diria assim, se esforçarem para terem por parte do todo o conjunto, toda a estrutura judicial italiana, de uma progressão no sentido de reconhecimento dos chamados, não somente, eu diria assim, uma visão restrita, como afirmou a professora Flaviana, do dano moral, eu diria assim, subjetivo, não é? Mas também de outros aspectos que estão vinculados à condição dos sujeitos. Qual seria a minha compreensão em termos dos danos existenciais? Ora, é disso que a própria doutrina italiana, e aí nós vamos lá para o conceito do professor Máximo Bianca, e temos outros italianos também que são mencionados na obra da professora Flaviana, nós detectamos uma lesão sob a ótica existencial quando visualizamos a queda da tranquilidade, da possibilidade de um determinado sujeito ele portar-se com relação ou diante das suas relações sociais, ou de ordem pessoal, ou de ordem familiar, mas também no que concerne a projetos que sejam atinentes à sua vida. Então, são sonhos, são os objetivos, são as metas, são, na realidade, aspectos que dizem respeito não somente da própria esfera particular, peculiar dele, mas também da sociedade em geral. É possível que nós detectemos, então, que o dano existencial ele esteja muito mais voltado para situações de natureza concreta, como afirmou a professora, né, dentro de uma ótica muito mais de consequência ou de a posteriori, e os danos outros considerados, né, o dano moral sob o aspecto, eu diria, estrito, no âmbito ou em um espaço de angústia, de humilhação, de desrespeito. Na seara da defesa do consumidor, nós realizamos uma pesquisa e observamos que desde 2012, portanto, há 9 anos atrás, nós encontramos o julgamento de um recurso especial.
Esse recurso especial é o recurso 1281.742, de São Paulo, atuando como relator o ministro Marco Buzzi, e nós detectamos aí a presença de uma menção à questão dos chamados danos vinculados à existência da pessoa, já que o consumidor, ele muitas vezes, diante de um produto ou de um serviço, que ele venha, né, apresentar vícios ou inconformidades, ele pode, de fato, enfrentar, eu diria, dificuldades ou até renúncias involuntárias ou impossibilidades consideradas absolutas quanto ao exercício de atividades que lhe sejam consideradas fundamentais, certo? E no ano passado, professora Flaviana, em 3 de dezembro de 2020, nós também tivemos um outro recurso especial, tendo como relator o ministro Luiz Felipe Salomão, o 1406-245, que trata de um senhor que adquire um veículo e ele se depara com um defeito neste bem, bem como com dificuldades para a realização da formalização do contrato, porque ele detecta também que já havia uma outra alienação fiduciária realizada perante outra instituição financeira. E, mais uma vez, o Superior Tribunal de Justiça apresenta uma alusão à questão dos danos vinculados à pessoa. Então, eu acredito que aqui, neste momento, nós tenhamos estudantes de graduação, mas também da pós-graduação, já que o professor Leandro também é professor da pós-graduação, tem todo um trabalho, uma pesquisa muito séria, e é imperioso que nós tenhamos, não é, este contato entre graduação e pós-graduação, para que os estudantes da graduação observem que institutos que talvez passem pelo crivo de conflitos ou questões doutrinárias, o que nós precisamos é adotarmos um posicionamento muito mais protetivo em prol da dignidade da pessoa humana, e nesse ponto eu concordo com a professora Flaviana, porque o que é que nós observamos? Já que há a compreensão e o reconhecimento do dano estético, por que não nós poderíamos ou aceitaríamos uma oposição ao chamado dano existencial? Por outro lado, é preciso também que nós tenhamos um cuidado muito grande, porque a existência de categorias mais especificadas no que concerne aos chamados danos imateriais podem fragilizar a proteção dos sujeitos. Nós estamos observando o surgimento de expressões que são expressões distintas. Nós temos agora teoria do desvio produtivo do consumidor. Né? Como é que a situação fica? É um colega nosso, professor Marcos de Saune, muito respeitado. Mas observem, quanto mais nós criamos e multiplicamos a quantidade de institutos vinculados aos chamados danos imateriais ou extrapatrimoniais, nós temos também, corremos o risco de dificultarmos a sua aplicação no campo concreto. Resulta daí, os alunos que estão me ouvindo, que foram, né, alunos em Obrigações 2, Responsabilidade Civil, nós trabalharmos de forma bastante, eu diria, geral, já que também não temos como realizar um aprofundamento da temática, sem detalharmos essas novas categorias que vão surgindo e que, às vezes, se não tivermos, como apontou muito bem a professora Flaviana, a devida preocupação quanto ao peticionamento, quanto à demonstração perante ao Poder Judiciário da concretude do caso concreto, nós podemos ter pessoas que, ao invés de terem a proteção devida para os seus interesses e direitos, nós vamos ter, ao contrário, como, né, observamos aqui, lamentavelmente, no nosso estado da Bahia, uma rejeição dessas novas categorias atinentes aos danos imateriais e o estabelecimento de indenizações pífias, indenizações que nem sempre correspondem à necessidade real e verdadeira
do sujeito que precisa ser protegido. Eu acredito que essas são as considerações fundamentais que eu passaria, né, para os senhores e as senhoras, e me coloco à disposição para quaisquer complementações ou para a intensificação das discussões e dos debates. Agradeço ao professor Leandro e à professora Flaviana. Muitíssimo obrigado, professora Josiane, pelas ponderações. Eu repasso a palavra à professora Flaviana para suas considerações, para a gente poder se encaminhar a essa conclusão final. Por favor, professora. Certo. Obrigada, professor Leandro, e também a professora Josiane, que fez considerações muito importantes, apresentou o histórico evolutivo no direito italiano, que é uma questão que precisa ser bem compreendida para que se possa entender qual foi o caminho trilhado pelo dano existencial e como ele está sendo visto atualmente no direito italiano. Aqui nós não vamos ter tempo hoje para ver essas questões, mas são questões importantes de se compreender, e efetivamente nós temos dentro da CLT atualmente o dano existencial, ele está previsto no direito do trabalho, então eu costumo dizer assim, quando eu dou aula, gostando, não gostando, querendo, não querendo, existencialista ou não existencialista, a CLT já prevê o dano existencial como um tipo de dano indenizável. A única questão que nós temos que ter é esse cuidado realmente de não indenizar como dano existencial, que não é dano existencial, porque nós temos que evitar que as figuras vinculadas aos danos extrapatrimoniais, elas se vulgarizem, que não é o que a gente almeja, e que o mais importante, como destacou a professora Josiane, é que nós tenhamos esses interesses extrapatrimoniais efetivamente tutelados pelo Poder Judiciário. E a grande questão ainda, o debate que existe aqui no Brasil é se o dano existencial se aplicaria no direito civil ou não, uma vez que ele está previsto como regra no direito do trabalho e não na nossa legislação civil. E eu entendo que ele deve ser incorporado, mas a questão, apenas para finalizar um ponto que a professora Josiane falou, da questão da teoria do desvio produtivo. E quanto à teoria do desvio produtivo, o meu sentir, o meu olhar quanto a essa questão é quando você fala em desvio produtivo, você está dizendo o seguinte: eu utilizei o meu tempo que eu gostaria de estar vendo uma série, indo ao cinema, jogando bola ou trabalhando, sendo produtivo, tendo uma receita com isso, eu estava usando para resolver um problema que o meu fornecedor não resolveu a contento, ou como deveria, de forma satisfatória e rápida, né? Então, basicamente, é esse o cerne do desvio produtivo, pelo que eu entendo. E, necessariamente, o desvio produtivo, ele é um evento, ele não é necessariamente a consequência, porque a consequência, o dano consequência é, ou eu perdi dinheiro, por estar usando o meu tempo que eu deveria estar produzindo para estar resolvendo um problema, e aí eu tenho um dano patrimonial para ser indenizado, ou tenho um dano moral decorrente de todo o incômodo que eu fui envolvido para resolver esse problema. Então, ele resultaria em uma condenação, ele seria o dano evento, desvio produtivo, que resultaria em uma condenação por dano moral, ou eventualmente também por dano patrimonial, conforme o teor das afirmações que constarem na petição inicial e o conteúdo da prova que tenha sido produzida pela parte interessada na indenização. Então, são esses os apontamentos assim, finais que eu teria em complementação ao que tão bem já expôs a professora Josiane. E fico à disposição para o que precisarem, para sanar dúvidas, enfim. Esse tema dá ensejo a muitas horas de debate, como a gente bem conseguiu ver. Muitíssimo obrigado, professora. Acho que fomos brindados aqui com uma apresentação extremamente interessante sobre o tema, um tema muito importante, muito atual e que ainda vai gerar muitos desdobramentos para nós. Para finalizar, então, eu agradeço demais a participação da professora Flaviana, a participação da professora Josiane,
e os aguardo num próximo evento, numa próxima atividade.